No mundo todo, o trânsito matou, feriu e mutilou como na guerra. Nos anos 70, o Brasil alcançou um pobre recorde. Campeão do mundo em acidentes de trânsito. 20 mil mortos por ano. O carro atraiu também multidões para corridas de Fórmula 1. A Fórmula 1 criou novos ídolos. Niki Lauda, que abandonou as pistas depois de ser campeão 2 vezes. Outro que foi campeão 2 vezes e popularizou o automobilismo no Brasil. Emerson Fittipaldi. O carro do homem tomou o espaço das crianças. No Rio, mais de 100 bebês fizeram uma passeata de protesto contra a invasão das calçadas pelos carros. No fim dos anos 70, o homem reencontra o veículo de sua infância. Mas não foram apenas as rodas das bicicletas que marcaram a década. A partir de 76, uma colorida e silenciosa invasão de rodas de poliuretano marcou o nascimento de um novo esporte, o skate, e 3 anos mais tarde culminou com o reaparecimento de uma diversão que parecia perdida no passado, os patins. Patins usados em pistas especiais, patins usados para acrobacias, patins usados para vestir pouca roupa e sair pela rua tomando ar, ou patins usados para embalar centenas de pessoas ao som de música disco. Ágil e voltada para o lucro, a técnica dos anos 70 quase conseguiu transformar essa moda de última hora num veículo completo, com propulsão própria e freios. O homem conviveu mal com a insegurança nos prédios em que mora ou trabalha. São Paulo ardeu num dos piores incêndios do mundo. O incêndio do edifício Joelma. 190 mortos. Mais de 300 feridos. O cinema registrou a falta de segurança nas cidades, lançando um novo gênero de filme. O filme Catástrofe, recorde de bilheteria no mundo inteiro. Na América Latina e na África, as cidades incharam. Vítimas do êxodo rural. Gente que deixou o campo seduzida pelo sonho de morar na cidade grande e acabou no pesadelo das favelas. A cidade grande, orgulho do homem, chegou ao fim dos anos 70 condenada como centro de vida. Perdeu o encanto. Não dá mais cartão postal. A grande cidade, uma cidade como o Rio de Janeiro, que está hoje com uma população imensa, que inchou, que tem uma população de marginais, de favelados, e tem uma classe média cada vez mais aflitamente imprensada contra necessidades a que ela não pode atender. O que acontece? Que a família falta até base física. De maneira, como é que você pode criar aquela família que nós conhecemos, ou que eu pelo menos conheci, na qual eu nasci, num apartamento de sala e quarto, num apartamento, num edifício em que as unidades familiares estão engavetadas, sem espaço físico, em que as próprias crianças são criadas quase como pássaros engaiolados, em que não há parques, não há lazer. Não há lazer. São Paulo e o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são cidades assim onde não cabe a infância. Nós cometemos esse crime brutal de permitir cidades onde não é possível a infância viver em paz.
Nos Estados Unidos, a técnica da implosão abriu novos espaços. No Brasil, a palavra implosão é da metade dos anos 70. Primeiro implodiu o edifício Mendes Caldeira, em São Paulo. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços. Nas cidades dos anos 70, o homem se preocupou também em abrir espaços humanos. No mundo todo surgiram territórios livres para o lazer. Multidões andaram a pé. Disputaram corridas de bicicleta. Fizeram esporte no meio da rua. Mil pessoas ouviram música clássica ao ar livre. O carnaval humanizou o espaço das cidades brasileiras. Em Salvador, Bahia, quase 500 mil pessoas no samba e no frevo puxadas pelo trio elétrico. O príncipe Charles da Inglaterra rendeu-se à majestade do samba. Pulou como um súdito. A surpresa do carnaval carioca dos anos 70 foi o tricampeonato da Beija-Flor, uma modesta escola de samba de Nilópolis. A Beija-Flor ganhou 3 anos seguidos. Afasto o que não conheço e quem tem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Nós vimos tudo isso sem que se jamais se cuidasse de fazer garagens, de fazer playgrounds, de reservar áreas verdes, de deixar áreas para crianças, de melhorar os transportes coletivos. Quem toma um ônibus no Rio de Janeiro é um infeliz. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Amanhã, a aventura dos anos 70 vai recordar a violência urbana, o terrorismo político, a morte dos grandes líderes, as revoluções e a violência na mudança de governo. Hoje, a aventura dos anos 70 vai recordar a violência urbana, o terrorismo político, a morte dos grandes líderes,
a mudança de governos pela Revolução. Na rua, no trabalho e até dentro de casa, o homem conviveu nesta década com um inimigo feroz: a violência. No Brasil, fomos todos derrotados pelo drama do menor abandonado. A insegurança ocupou as grandes cidades. A folhinha dos anos 70 contará que as cidades do seu tempo foram violentas demais. Os conflitos de rua mataram e feriram milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Em julho de 77, todas as luzes de Nova York se apagaram de repente. Uma pane geral provocou o blackout. Na escuridão, houve saque e roubo nas lojas, nos supermercados, e mais de 1000 assaltos à mão armada. Nos Estados Unidos, a década terminou com um índice de 1 milhão de crimes violentos cometidos anualmente. 5 entre cada 1000 pessoas são vítimas de crimes violentos hoje, na América do Norte. Na Califórnia, pelo menos 35 pessoas foram mortas por maníacos sexuais durante os últimos 10 anos. A polícia passou a década vendo o número de assassinatos, estupros, roubos, assaltos e espancamentos crescer descontroladamente. As instruções e o treinamento dos policiais pareceram não dar conta do recado e casas foram equipadas nos últimos 10 anos com uma quantidade impressionante de dispositivos de segurança. Para aprender a defender-se de assaltantes ou maníacos sexuais, as mulheres passaram a frequentar maciçamente cursos de defesa pessoal. A própria polícia foi um fator de violência em vários lugares. Na Filadélfia, os policiais se tornaram tão ferozes que o próprio governo federal entrou na justiça contra os abusos. No fim dos anos 70, Rio e São Paulo lideravam as estatísticas do crime no mundo. A caçada policial foi implacável. O Esquadrão da Morte foi mais um ingrediente de violência na cidade grande. Nos anos 70, mais de 4.000 corpos foram encontrados na Baixada Fluminense. Todos amarrados, com marcas de tortura e com o símbolo do Esquadrão da Morte junto deles. Em Nova Iguaçu, há um cemitério só de gente morta pelo Esquadrão da Morte. Cidade de Deus, 60.000 moradores. Um inferno de violência no subúrbio do Rio. Na guerra entre quadrilhas, morre gente inocente quase todo dia. Nos Estados Unidos, uma nova mania de violência. Neuróticos da guerra do Vietnã escondem-se no alto dos edifícios e fuzilam pessoas na rua. O Brasil, por sua vez, redescobre o barbarismo dos linchamentos. O homem fazendo justiça pelas próprias mãos. A fúria que mata um criminoso, mata também um inocente. A multidão desespera e explode de raiva, até na hora gratuita do esporte. A agressividade da vida urbana deságua no campo de futebol.